Então vamos continuar a leitura do Ramayana. Estamos na parte 1 do capítulo 8, Dor e Fúria. Deixa eu só me localizar aqui. Então, Rama nesse momento estava pedindo permissão à sua mãe, Kaushalya, para ir para a floresta e estava vendo um momento de muita ansiedade. Lakshmana também não queria deixar Rama partir, estava revoltado com o pai dele e uma situação muito delicada. Então, Rama postou suas mãos. Por isso, ó rainha, continue aqui devotada ao rei e garanta que ele não sofra mais do que ele pode suportar. Levando uma vida santa, espere o tempo passar até o meu retorno. Quando você finalmente me ver devidamente instalado como rei e dedicado ao seu serviço, você terá tudo o que deseja agora. Porque a Kaushalya disse que ia abandonar o corpo, né? Então Rama estava pedindo para que ela tolerasse a situação. Embora consternada pelo prospecto de perder seu filho por 14 anos, a piedosa Kaushalya sentiu-se grata por escutar sua reprimenda. Ficou-lhe evidente que ela não conseguiria dissuadir seu filho de sua decisão de partir. Ele já havia refletido bastante. Com a visão turva, devido às lágrimas, ela disse: parta com minhas bênçãos, ó filho herói. Que o bem sempre o acompanhe. Meu sofrimento somente acabará quando você retornar da floresta e me disser palavras de consolação. Pudera ser hoje a sua chegada. Agora vá com sua mente firme, meu querido Rama. Seguindo os passos dos homens bons, cumpra a dívida que tem com seu pai. Ainda nas mãos da aflição, Kaushalya começou a adorar os deuses, a fim de invocar as bênçãos divinas sobre seu filho, orando para cada deidade principal e pedindo-lhes que protegessem Rama de todos os perigos. Ela ofereceu oblações de manteiga clarificada ao fogo sacrificial. Ao término das preces, Rama curvou-se diante dela e segurou seus pés por algum tempo, ouvindo sua mãe chorar quase em silêncio. Abraçando-o firmemente, Kaushalya disse próximo ao seu ouvido: por favor, vá em paz, minha criança, e cumpra o seu propósito. Quando eu finalmente contemplar o seu retorno, assim como se vê a lua surgindo no horizonte, todo o meu pesar terá fim. Somente quando eu testemunhar você ascender ao trono de seu pai, usando uma coroa e com vestes reais, meu coração estará contente. Que todos os deuses o protejam durante sua permanência na floresta. Dou-lhe permissão de partir, Oragava. Desejo o seu bem. Rama deixou a presença de uma triste Kaushalya que o seguiu com o olhar até onde foi possível. Foi com grande agonia em seu peito que ele saiu de seus aposentos. Lakshmana, que se viu obrigado a se conformar com a decisão de Rama, partiu logo em seguida. Então vamos começar o capítulo 9, o apelo de Sita. Rama percorreu a avenida real em direção aos aposentos de Sita, sendo louvado durante seu percurso por vários brahmanes que formaram um corredor pelo caminho. Sita ainda não tomara conhecimento das notícias referentes ao inevitável exílio de Rama.
Ela esperava por ele avidamente, absorta em pensamentos relativos à sua instalação. Quando seu esposo entrou em seu quarto, ela se levantou prontamente. Rama deixara Lakshmana no lado de fora do quarto, preferindo falar a sós com Sita. Perturbado, não sabia como compartilhar com sua esposa uma notícia tão terrível. Mesmo se esforçando para controlar sua mente e seu pesar, Rama carregava um semblante de dor e não conseguiu manter-se de cabeça erguida. Sita se espantou vendo-o naquela condição. Estava pálido e transpirava. Tomada de apreensão, ela perguntou: o que perturba você, meu senhor? Hoje é o auspicioso e alegre dia de sua instalação, apesar do que você parece estar coberto pela sombra da tristeza. Sita perguntou por que Rama não estava acompanhado de seus servos reais, que seguram sobre sua cabeça a sombrinha real. Qual era o motivo de ele não estar em vestes suntuosas e o ungido de pasto de sândalo após ter passado pela cerimônia inaugural? Onde se encontrava o rei e seus ministros? O que estava acontecendo? Rama estabilizou sua própria mente e olhou para o rosto de Sita. Meu adorável pai ordenou que eu vá para a floresta por 14 anos em exílio. Ó mais bela das princesas, favorecendo o desejo de Kaikei, meu irmão Bharata será instalado em meu lugar. Em dias passados, meu pai garantiu 2 pedidos a Kaikei. Ela agora recordou o rei dessa dívida, e o rei, que jamais voltaria atrás em sua palavra, atenderá ao pedido dela, de que eu vá embora e Bharata receba o posto de príncipe regente. Em obediência ao princípio de moralidade, partirei imediatamente para a floresta. Antes, porém, vim me despedir de você. Sita estremeceu como uma árvore no vendaval. Como aquilo poderia ser verdade? Rama prosseguiu falando para uma Sita completamente atônita. Ó mulher magnânima, não se perturbe. Em minha ausência, faça jejuns e preces, mantendo-se regulada durante todo o tempo. Mostre veneração por meu pai e minha mãe e os sirva, pois ambos sofrerão muito depois de minha partida iminente. Você também deve servir Sumitra e Kaikei, assim como Bharata e Shatrugna, que são tão queridos a mim como meu próprio eu. Esteja atenta para não me louvar perante Bharata, pois homens que são dotados de poder e riquezas não conseguem tolerar elogios voltados a outrem. Bharata será o rei, de modo que você deve servi-lo com todo zelo, tendo sempre cuidado para não cometer nenhum tipo de ofensa. Sita estava boquiaberta. Ela ficou pálida, seus olhos se arregalaram. Ela sabia sem dúvida nenhuma de que Rama dizia a verdade. Enquanto ele seguia com suas instruções, ela escutava a tomada de assombro. Rama lhe instruiu a continuar vivendo tranquilamente em Ayodhya, sob a proteção do imperador Bharata, devotando-se à virtude e à religião. Rama, por sua vez, partiria imediatamente para a floresta. Uma vez que Rama cessou sua fala, a nobre Sita indignou-se devido a seu amor por seu esposo. Suas bochechas se avermelharam e ela respondeu muito irada: como teve coragem de dirigir tais palavras a mim, ó meu senhor? São indignas de alguém possuidor de destreza e armas, indignas de alguém capaz de oferecer completa proteção aos fracos. O seu conselho não é digno de meus ouvidos. Considerando Rama como seu único refúgio, Sita falou fortemente. Ela descreveu como um pai, a mãe ou o irmão ou quaisquer outras relações nunca poderiam ser o refúgio procurado por uma mulher casada. A esposa deve sempre compartilhar o destino de seu esposo em todas as circunstâncias. Com seus olhos derramando lágrimas, ela continuou: de acordo com os códigos religiosos ancestrais, sou obrigada a acompanhar você para a floresta, querido Rama. Não existe nenhuma possibilidade
de que eu permaneça em Ayodhya. Se você partir para a floresta hoje, caminharei à sua frente, tirando do caminho todos os espinhos e gramíneas afiadas. Sita garantiu a Rama que ele poderia levá-la consigo para qualquer lugar, sem hesitação. Ela viveria alegremente sob sua proteção e preferia uma vida na floresta, com ele, a residir sem ele no mais rico palácio, ou mesmo no paraíso celeste. Ela fora treinada em todos os tipos de artes de serviço, estando bem preparada para acompanhá-lo. Eu não preciso de mais nenhum conselho, ó meu Senhor. Simplesmente me dê a ordem de partirmos. Estando em sua companhia pelas florestas perfumadas, serei tão feliz quanto agora que vive em seu palácio. Sita se entristeceu por Rama não ter considerado levá-la. Sendo criada em uma linhagem de reis guerreiros, a princesa não era perturbada tão facilmente quando confrontada por dificuldades. Repetidamente, tentou exortar seu esposo a permitir que eu o acompanhasse para a floresta. Certamente você é capaz de me proteger de qualquer perigo. De fato, ninguém mais pode me proteger como você, Rama. Tampouco me proteger é o dever prescrito de alguma outra pessoa. Portanto, partirei com você. Esta é a minha decisão, da qual não me desviarei. Sita gostava de ambientes não urbanizados. Por um momento, imaginou-se a sós com o esposo entre belas montanhas, florestas e lagos. Mesmo se fosse austero, ela ainda preferiria milhares de anos com seu marido dessa maneira, em vez de passar um único dia sem ele. Ela, então, verbalizou seus sentimentos mais profundos. Adentrarei a floresta aos seus pés. Sou devotada a você e a ninguém mais. Minha mente está sempre apegada a você e estou decidida a morrer caso você se separe de mim. Portanto, atenda minha súplica e me leve junto de você. Pensando em todas as dificuldades relativas a viver na floresta, Rama não se sentia de maneira alguma inclinado a levar Sita para o exílio. Ele falou gentilmente à sua esposa, chorosa, que escondera seu rosto com as mãos. Minha amadíssima, você nasceu numa linhagem nobre e é sempre devotada à virtude. Exerça essa virtude e tranquilize minha mente, pois vê-la sofrer é algo insuportável para minha pessoa. É meu dever aconselhá-la para o seu bem, delicada Sita. Não apenas inexistirão prazeres na temerosa floresta, como também haverá incontáveis sofrimentos. Simplesmente por levar você comigo, eu já teria negligenciado meu dever de protegê-la. Rama descreveu a floresta que ele havia visitado inúmeras vezes em suas expedições de caça. Havia inúmeros leões e outras feras, bem como pântanos e correntes de água infestadas de crocodilos e outras ameaças. Os caminhos eram irregulares e frequentemente intransitáveis. Inúmeras árvores e arbustos espinhosos tornavam a locomoção difícil e dolorosa. O matagal que crescia por toda parte cortava facilmente a pele. Vespas, estão gostando? Querem ir para a floresta. Vespas, mosquitos, escorpiões, aranhas e abelhas estavam sempre presentes, junto de cobras e serpentes de todos os tipos. A gente já conhece, né? Essa realidade. Um pouquinho só, um pouquinho desse jeito, né? Quanto mais a fundo se adentrava na floresta, maior era a escuridão. Havia frequentemente ventanias que atiravam detritos contra o rosto dos viajantes com grande violência. Rama estava determinado de sua via delicada Sita. Exausto após um dia inteiro buscando por comida, a pessoa tem que se deitar durante a noite sobre uma cama feita de folhas secas. Banhar-se somente é possível em lagos solitários, que são a morada de serpentes. Dia e noite, as terríveis dores da fome têm que ser saciadas mediante controle mental.
pois comida em si é algo escasso. Ó princesa, o morador da floresta se expõe a toda sorte de doenças e ansiedades. A raiva, a ganância e o medo devem ser completamente controlados. A floresta é certamente um local de terrível sofrimento. Por isso abandone essa ideia de me acompanhar. Não se trata de um lugar seguro para alguém como você. Eu estava pensando em montanhas, coisa romântica. florido. A determinação de Sita em nada se abalou. Todos esses perigos serão como nada para mim, se eu estiver ao seu lado. Em momento algum temerei tendo você como meu protetor. Nem mesmo Indra seria capaz de algo contra mim quando você está comigo. O que dizer então de médios animais selvagens? Você sempre me instruiu que a esposa nunca deve ser independente de seu marido, ora não. Em verdade, ela é uma metade do esposo. Como então eu poderia deixar de acompanhá-la? Sita lembrou-se que, quando pequena, um astrólogo profetizou que ela, algum dia, viveria na floresta. Esse dia claramente chegara. Ela insistia com Rama. Não seria essa a oportunidade perfeita para ela cumprir seus deveres religiosos de seguir o esposo, mesmo que fosse para a floresta? Qualquer outro rumo dos eventos não seria contra a virtude? O esposo era considerado a deidade suprema da esposa. Sita citou passagem das Escrituras. Uma mulher casta que se mantém durante a vida ao lado de seu marido certamente atinge o mesmo destino de seu marido depois da morte. Eis o seu único desejo, estar sempre ao lado de Rama. Olhando Rama nos olhos, ela falou em uma voz comovente: então, por que razão, ó grandioso herói, você me deixaria para trás? Eu que sou devotado e fiel, que compartilho todas as suas alegrias e tristezas e que desejo seguir o caminho religioso? Você deve certamente me levar com você, pois de outro modo a infelicidade me vencerá e buscarei meu fim mediante veneno, fogo ou água. Ainda que a lamentação de Sita muito o consternasse, Rama não cedeu. Ele tentou acalmá-la, mas tudo o que conseguiu foi intensificar o quanto ela estava determinada a acompanhá-lo. Agitada pelo pensamento de estar separada de seu esposo, ela o provocou. Meu pai, Janaka, arranjou meu casamento como um protetor que, na verdade, é uma mulher em um corpo de... Meu pai, Janaka, arranjou meu casamento como um protetor que, na verdade, é uma mulher em um corpo de homem? Como, depois de sua partida, eu conseguiria tolerar as pessoas o difamando? As pessoas dirão: parece que falta vigor e coragem em Rama, pois ele não pôde proteger sua própria esposa. Que tipo de medo dominou você para que agora tenha o desejo de me abandonar, apesar de eu continuar inteiramente devotado a você? Jamais e nem mesmo em pensamentos eu repousaria meu olhar sobre outro homem. Como tem coragem de mesmo cogitar que eu pudesse ficar sob a proteção de outrem, ó meu Senhor? Sita continuou sua súplica. Ela não tinha intenção de permanecer em Ayodhya sem ele, sob nenhuma circunstância. Fosse no céu, fosse no inferno, ela somente seria feliz ao lado de seu esposo. Sita lançou sobre Rama um olhar suplicante e implorou que a levasse consigo. Rama, em verdade, sofria com o pensamento de deixar sua amada esposa para trás. Sentiria saudades dela. Mesmo assim, entendia o sofrimento dela na floresta. Seu coração doía vendo-a chorar bem diante de seus olhos. Sem você, o céu me seria exatamente como um inferno, ao passo que com você o inferno seria a melhor de todas as moradas. Como eu poderia continuar vivendo aqui sob o controle daqueles que são hostis a você e que tramaram seu exílio? Se eu tiver que presenciar sua partida sem mim, saiba que, nesse mesmo dia, eu me envenenarei. Se me é impossível suportar a saudade de você por uma hora,
como eu sobreviveria por 14 anos? Leve-me com você ou me veja morrer neste exato lugar, agora mesmo, e bem diante de seus olhos. O belíssimo rosto de Sita estava encharcado de lágrimas que caíam continuamente de seus olhos negros, como gotas de orvalho escorregando sobre uma flor de lótus azul. Rama abraçou sua esposa e gentilmente secou suas lágrimas. Ele ainda estava apreensivo quanto a levá-la, mas não podia negar que ela não sobreviveria à saudade. Mesmo antes de ele partir, ela já estava quase sendo vencida pela tristeza. O que aconteceria com ela durante 14 anos de sua ausência? Decidiu então levá-la consigo e dirigiu-lhe palavras consoladoras. Eu não encontraria nenhum prazer, nem mesmo no céu, se isso fosse a custo de seu sofrimento, ó mais piedosa de todas as mulheres. Desconhecendo seus verdadeiros sentimentos e temendo que a floresta a faria sofrer, tentei convencê-la a não me acompanhar. Agora vejo que o destino decidiu que você deve permanecer comigo na floresta. Siga-me então, ó princesa, e eu a protegerei estritamente de acordo com as leis da moralidade, as quais são sempre seguidas pelos virtuosos. Então Rama deixou claro o seu firme intuito de adentrar as profundezas da floresta e ali permanecer por toda a duração de 14 anos. Quis ter certeza de que Sita entendia claramente do que participaria. Ele não se desviaria de sua decisão de cumprir a ordem de seus pais. Como alguém que negligencia seus anciãos e tutores poderia ter alguma esperança de agradar a Deus que dificilmente é visto ou alcançado? A terra, o céu e o reino de Deus podem ser conquistados por quem serve sua mãe, seu pai e seu tutor. Explicando tudo isso à sua devotada esposa, então Rama disse: nem mesmo veracidade, caridade ou sacrifícios podem ser comparados a servir o pai ou a mãe. Isso é a religião eterna. Homens religiosos devotados a servir seus pais alcançam as regiões dos deuses e além. Por isso desejo fazer exatamente como ordenou meu pai, que é sempre veraz. Partirei hoje mesmo para a floresta. Vendo você disposta a me seguir, perdi minha convicção de deixá-la para trás. Ó amada de olhos atraentes, eu a levarei comigo, portanto, e praticaremos ascetismo pelas densas florestas. Estou contente com você, Sita. Sua determinação de me servir em qualquer circunstância é digna de sua dinastia e aumenta a glória da minha linhagem. Prepare-se para partir imediatamente. Dê todas as suas riquezas em caridade aos brahmanes e leve consigo apenas uma veste simples e mais nenhum pertence. Sita encheu-se de alegria. Não, pelo amor de Deus, uma blusa. Sita encheu-se de alegria ao ouvir a concordância de seu esposo. Seu rosto resplandeceu como um lótus completamente brochado. Animada, começou a atender às instruções de Rama, se livrando de todas as suas vestes dispendiosas e joias refinadas, bem como de todas as outras riquezas palacianas. É isso. Hoje em dia, não tem não. Lakshmana, que esperava pacientemente do lado de fora dos aposentos de Sita, viu Rama saindo. Ele prestou reverências a Rama e agarrou seus pés firmemente. Se sua mente está convencida de que deve ir embora para a floresta, leve-me com você, ele implorou. Procederei à sua frente, com meu arco em mãos e vigilante contra todos os perigos. Com grande alegria, acompanharei você por entre as belas florestas que ecoam as vozes dos animais selvagens. Sem você, eu não desejaria nem mesmo governar todos os mundos. Lakshmana esperava que Rama aprovaria sua disposição, mas Rama tentou convencê-lo a ficar. Meu querido Lakshmana, você é mais querido a mim do que a minha própria vida.
sempre afetuoso, devotado à virtude, fixo no caminho correto. Você é meu companheiro mais valioso e sempre presente. Contudo, se você me acompanhar para a floresta, quem estará aqui para servir sua mãe Sumitra e a célebre Kaushalya? Rama sugeriu que Kaikeyi talvez não fosse gentil com as outras esposas do rei, depois que seu filho ascendesse a seu trono. Bharata se devotaria somente à sua própria mãe, Kaikeyi, em consequência do que as outras rainhas seriam negligenciadas. Por essa razão, o Lakshmana deveria permanecer em Ayodhya, cuidando de Kaushalya e Sumitra. Por servir os superiores de Rama, Lakshmana demonstraria sua devoção a Rama. Você ganhará incomparável mérito religioso, ó nobre Lakshmana, e ajudará nossas mães no sofrimento que está por vir. Lakshmana não se sentiu nem um pouco motivado a aceitar o conselho de Rama. Como poderia viver sem Rama? Com palavras ao mesmo tempo firmes e agradáveis, ele argumentou que Bharata e Shatrughna eram ambos devotados a Rama, de modo que serviriam aos superiores de Rama igualmente. Lakshmana prometeu a seu irmão: se acontecer de se tornarem orgulhosos e arrogantes, corrompidos pelo reino, e assim abandonarem a virtude e seus deveres para com os mais velhos, eu pessoalmente regressarei para puni-los. Isso é possível porque mesmo durante nossa estadia na floresta, notícias do reino chegarão até nós, trazidas pelos sábios e ascetas que ali residem. Lakshmana já previra as objeções de Rama, de modo que já sabia o que responder. Não havia dúvidas em sua mente de que deveria seguir seu irmão. Tentando tranquilizar Rama, Lakshmana o lembrou como o rei já organizara um suporte mais do que adequado para Kaushalya e seus dependentes. Os recursos de 1000 vilas estavam sob seu controle. Ela era capaz de se manter e manter Sumitra e até mesmo o próprio Lakshmana. Ele então concluiu: portanto, faça a bondade de me aceitar como seu criado, pois não haverá nenhuma injustiça nesse ato. Caminhando à sua frente com minha espada, manterei o caminho seguro para você e Sita. Seja durante a vigília, seja durante o sono, estarei ao seu lado, pronto para cumprir o seu comando. Rama aliviou-se depois de ouvir as palavras de Lakshmana. Lakshmana era-lhe tão querido quanto sua própria vida. E Rama estava triste diante do prospecto de deixá-lo para trás. Repousando sua mão sobre o ombro de Lakshmana e olhando para seu rosto ansioso, Rama disse: aproveite esse tempo para se despedir de seus entes queridos e próximos, ó meu irmão, pois logo partiremos. Uma onda de felicidade varreu o corpo de Lakshmana e seus braços e pernas tremeram. Curvando-se em respeito ao seu irmão mais velho, pediu que lhe desse seus comandos. Rama pediu a Lakshmana que fosse até o eremitério de Vasishtha, onde ele havia guardado as suas armas divinas. Havia 2 arcos celestiais, um par de aljavas de flechas infinitas, peças de armadura impenetráveis e 2 espadas longas e refulgentes. Rama havia recebido esses equipamentos como um dote da parte de Janaka e os deixara com Vasishtha para serem adorados diariamente no eremitério dele. Disse a Lakshmana: traga todo esse armamento, querido irmão, pois sinto que teremos de usá-lo em breve. Lakshmana alegremente buscou o armamento. Depois de os entregar a Rama, os 2 príncipes começaram a distribuir suas riquezas aos brahmanes. Muitos sábios estavam ali para oferecer suas bênçãos a Rama, e todos receberam grandes riquezas: ouro, prata, joias, pérolas, carruagens, cavalos, vestes de seda e centenas de milhares de vacas foram doados livremente para qualquer um que se aproximasse e pedisse algo em caridade. Milhares de brahmanes receberam doações suficientes
para se manterem pelo restante de suas vidas. Parentes e dependentes de Irama, assim como os necessitados e aflitos, receberam riquezas em abundância. Todos os brahmanes e necessitados presentes em Ayodhya, naquele momento, foram assim presenteados. Depois que Irama os honrou e agradou, todos voltaram para suas casas, louvando-o em seus corações. Então, capítulo 10. Uma triste despedida. Era chegada a hora de Irama e seus 2 companheiros se despedirem. Segurando suas armas e seguidos por Sita, os irmãos estavam ao caminho do palácio de Dasharata. Enquanto andavam ao longo da avenida, a multidão se juntou para vê-los. Devastados em ver o amado príncipe partindo, todos lamentavam de diferentes maneiras. Aqui vai o mesmo Rama que antes desfilava com grande pompa dentro de seu estado, seguido por um enorme séquito, disse o povo. Agora apenas Sita e Lakshmana o acompanham. Embora acostumado a uma vida suntuosa, ele irá para aquela terrível floresta em obediência à palavra de seu pai. Alguns dos cidadãos criticaram o rei, quem eles consideravam ter sido possuído por algum espírito maligno. Como era capaz de exilar seu filho mais amado? As qualidades de Rama eram evidentes a todos. Sua compaixão, conhecimento, gentileza, controle dos sentidos e paz mental, todas essas qualidades eram visíveis no nobre príncipe. Os cidadãos não sabiam como lidar com a iminente partida de Irama. Sentiam-se profundamente feridos, assim como as frutas e as flores de uma árvore começam a morrer quando as raízes são cortadas. Em lugares públicos, comentavam entre si: deixaremos nossas casas e bairros para acompanhar o piedoso Rama para a floresta. Nós compartilharemos com ele todas as alegrias e tristezas, que Kaikeyi governe um reino deserto, inteiramente abandonado por seu povo. Todos temiam a possibilidade de Kaikeyi se tornar poderosa, uma vez que fosse a mãe do rei. Com muita ira e repetidamente, todos blasfemavam Kaikeyi. Abandonando em definitiva a cidade, todos estavam dispostos a seguir Rama, deixando que suas casas fossem tomadas de poeira e ratos. A floresta se tornaria uma cidade e Ayodhya uma floresta. Com sua presença na floresta, eles expulsariam dali todos os animais e cobras em direção a Ayodhya, onde esses animais fariam residência sob o governo de Kaikeyi. Os 2 irmãos escutaram a lamentação vindo do povo, mas mantiveram suas mentes sob controle completo. Sorrindo gentilmente, olharam com grande afeição para todos os cidadãos. Eles andavam como um par de poderosos leões. Ao entrarem no palácio de Dasharata, viram Sumantra, que se encontrava de pé com suas mãos postas, um rosto desconsolado. Rama pediu-lhe que informasse ao rei acerca de sua chegada. Quando Sumantra viu Dasharata, deparou-se com o rei de olhar perdido, perplexo diante da tristeza. O rei suspirava profundamente e seus olhos estavam vermelhos devido ao choro incessante. O derrotado e fiel Sumantra notou que seu mestre parecia o sol eclipsado ou uma fogueira coberta por cinzas. Depois de curvar-se perante os pés do rei, Sumantra disse: o ilustre Rama deu todas as suas riquezas aos seus dependentes e aos brahmanes, e agora está diante de sua porta esperando sua permissão para partir. Antes de solicitar a seu ministro que permitisse a entrada de Rama, o rei pediu que todas as suas esposas comparecessem. Sumantra trouxe as rainhas, que chegaram acompanhadas de várias servas. Ele então trouxe Rama
e Lakshmana perante seu pai. No mesmo instante em que Rama entrou no quarto, Dasarata correu impulsivamente em sua direção, mas, tomado de imensa tristeza, desmaiou no caminho. Rama e Lakshmana correram para acudir seu pai estirado ao chão. Todas as senhoras ergueram os seus braços e gritaram em lamento, um grito que se misturou ao tilintar de seus adornos. Uma grande comoção encheu o quarto, onde tudo que ouviam eram exclamações tristes. Vida cruel, ó Rama! Kaikeyi foi a única que se manteve impassível. Rama e Lakshmana, ambos chorando, levantaram seu pai e gentilmente o colocaram sobre um leito. Quando o rei voltou à consciência, Rama também recobrou sua compostura e, com mãos postas, disse: Vim aqui de modo a me despedir de você, querido pai. Por favor, dê-me sua permissão para partirmos. Também peço que permita que Lakshmana e Sita acompanhem-me para a floresta, pois nem mesmo com o máximo de meu esforço consegui convencê-los a ficar. Ó grandioso rei, por favor, deixe de lado sua tristeza e lance sobre nós um olhar favorável, pois desejamos agora partir. Rama calmamente esperou a permissão de seu pai. O rei falou com grande dificuldade. Por conta de uma promessa feita a Kaikeyi, perdi todo o meu bom juízo. Por essa razão, meu querido Rama, é melhor você me atirar em uma prisão e governar este reino. Fixo em sua integridade, Rama respondeu, que você governe esta terra por mais 1000 anos. Não desejo a soberania. Depois dos meros 14 anos, voltarei e mais uma vez agarrarei seus pés, tendo enfim cumprido a sua palavra, ó governante dos homens. Dasarata estava mortificado, mas viu que Kaikeyi, com gestos disfarçados, estava insistindo que ele encerrasse logo aquela despedida. Preso pelos grilhões da veracidade, disse a seu filho que ele tinha permissão para partir. Vá com uma mente tranquila, Rama, e que sua jornada seja segura e feliz.